Queridas irmãs, queridos irmãos, é com muita alegria que aqui estamos mais uma vez para o quadro Conversando sobre Jesus no canal do Lar Ismael no YouTube. Nós rogamos a Jesus, nosso divino mestre amigo, que possa envolvê-los com muito carinho, com muita luz e com muito amor. Hoje nós temos uma página do livro Jesus no Lar, pelo espírito Neio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e tem por título Os Instrumentos da Perfeição. Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio o acusara-o de dilapidador dos bens da família e o primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Guardava, por isso, o semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou. Descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor: "E que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos?" "Sem dúvida, reagi como devia", respondeu o apóstolo veemente. "Coloquei cada um no seu lugar. Anunciei sem repulso as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice e meu primo é mentiroso contumaz. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas e não me arrependi do que fiz." O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo: "Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa?" "Naturalmente trabalha", redarguiu o interpelado irritadiço. "Com que?" tornou o amigo celeste bem-humorado. "Usando ferramentas." Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou: "As pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino dos céus em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios. Porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor. No entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem fora concedido outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade, porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Calou-se Jesus, e talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente: "Se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu?"
Depois destas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. Minhas irmãs e meus irmãos, quem de nós não vive ou viveu problemas com os nossos familiares? Quem de nós não esteve nessa situação de Pedro e não revidou ou quis revidar, tal como ele fez, na frente de todos? Porque, atacado em sua honra, ele foi provar a todos que aquilo que estava sendo acusado não era verdade. Mas o fez atacando também a moral do tio e do sobrinho. Isto é uma forma de revide que nós normalmente fazemos, uma vingança. Me fez algo, eu farei ainda maior. Mas e a lei do perdão que nos pede para perdoar-nos 70 vezes 7 vezes? E como Chico Xavier disse certa vez a uma senhora, é 70 vezes 7 vezes cada falta cometida contra nós. Então perguntamos, por que temos tantos problemas com familiares e parentes? Uns nós amamos, como se diz, de paixão, mas outros nós não suportamos. Somos como a água e o óleo, nós não nos misturamos. O Espiritismo vem em nosso socorro esclarecer esse amor ou esse antagonismo que sentimos uns pelos outros, em especial por aqueles que reencarnam como membros da nossa família ou como parentes próximos, ou até mais afastados, não é? Mas como isso funciona? Nós fomos buscar uma reflexão feita por Domício M. Maciel, no dia 9 de outubro de 2013, está no blog Caminho e Vida, e é sobre uma página de Emmanuel chamada Parentela, que está no livro Caminho, Verdade e Vida. E ele faz a seguinte reflexão. Quando chamados a reencarnar, devemos escolher a nossa família, aquela que vai nos acolher. Nós somos espíritos milenares e nossa história de vida está repleta de afetos e desafetos. Não podemos evoluir sem resolver pendências kármicas construídas pelos nossos relacionamentos espirituais desavisados e conflituosos que nos enlamearam a alma. Ele está dizendo que na hora em que nós vamos nos reencarnar, nós fazemos lá uma reunião com aqueles espíritos que participam da nossa vida já há algum tempo. Com uns nós temos um carinho muito grande, um amor, né? Mas com outros nós temos grandes problemas. E para que nós possamos evoluir, nós necessitamos resolver as pendências que nós temos com aqueles que nós não nos damos bem. Porque a lei de amor manda amar a todos, para que nós possamos, então, evoluir moralmente e espiritualmente. E ele diz, assim, o lar nos configura como o cadinho depurador de nossa alma no convívio com aqueles que ontem nos fizeram mal ou fizemos mal a eles, quando não temos aqueles afins que muito nos ajudaram a chegar até o estágio evolutivo em que nos encontramos. Desse modo, vivemos entre parentes e famílias segundo a doutrina espírita. Então é desta forma que nós escolhemos aqueles que vão viver conosco. Aqueles que serão nossos pais, nossos irmãos, nossos avós, nossos tios, tias, primos, que são os parentes, né? Os amigos que nós vamos encontrar aqui e ali, a mulher com quem nós vamos nos casar, aqueles que serão nossos filhos, tudo dentro de uma programação para podermos sanar as dificuldades de relacionamento que temos e em muitos casos, relacionamentos dificílimos, que vai exigir de nós um grande esforço de perdão,
de paciência, de equilíbrio e de muita prece para podermos conseguir conviver. E aí nós vamos passar esta encarnação. Se nós conseguimos, né, esse intento de passarmos bem, né, mesmo que ele não continue não gostando de nós, mas nós passamos a compreender, teremos dado um bom passo para em futuras reencarnações continuarmos esse trabalho com esses espíritos que um dia ou nós fizemos mal a eles ou eles fizeram mal a nós. A lei de Deus é lei de justiça, amor e caridade. Nós estamos reencarnados aqui no planeta Terra para progredirmos. E esse caminho longo é feito através do amor a Deus e ao próximo, conforme no capítulo 22, versículo 34 a 40 de Mateus, que diz: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Ainda em Mateus, no capítulo 7, versículo 12, ele diz assim: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Também Lucas, no capítulo 6, versículo 31, nos diz: tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. Evidentemente, né, Pedro estava bastante alterado. É compreensível o seu estado de indignação e raiva, afinal, ele havia sido atacado na sua honra. Mas aqui é importante nós atentarmos para como Jesus recebe o discípulo. E mesmo com ele alterado, Jesus age de uma forma muito amorosa e esclarecedora. Isso é importante nós perceber. Vejamos como Jesus conversa com Pedro. Ele busca chamar a atenção de Pedro para si, tirando, né, daquele estado alterado em que ele se encontrava, com uma pergunta aparentemente fora do contexto da situação. Ele pergunta: Pedro, o que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Ora, Pedro estava bravo porque havia sido ofendido. E Jesus faz uma pergunta totalmente fora, aparentemente fora, descabida. E Pedro, lógico que irritado, né, ele responde: naturalmente trabalha. E Jesus volta à carga, só que dessa vez ele faz uma nova pergunta e bem-humorado. Se ele trabalha, com o quê? Aí Pedro responde. Pedro deve ter pensado: poxa vida, né? Por que ele está me fazendo essas perguntas se ele está vendo que eu estou aqui nervoso? Eu já contei para ele, né? Mas ele responde: usando ferramentas. Aí, nesse momento, Jesus, com uma psicologia incrível, né, faz então um link entre a ferramenta e o acontecimento que tanto aborreceu Pedro. A pergunta, então, serviu, no nosso modo de ver, para dissipar uma parte daqueles fluidos deletérios que envolveram Pedro durante a discussão com seu tio e com seu primo, né? Agora ele já podia, assim, então, sem tanta aquela carga forte, ele conseguia compreender o que o mestre iria dizer. Porque quando nós estamos muito nervosos, nós só pensamos no fato. Jesus tirou ele do fato, trouxe então para uma outra realidade, para o momento presente, porque ele estava vivendo no passado. E nos dá então a conhecer quem são, a importância e como devemos proceder em relação aos nossos familiares e parentes, extensível, obviamente, a todos aqueles com quem mantemos um relacionamento, seja ele longo ou breve. Podemos buscar então o conhecimento que nos traz a doutrina espírita. Porque para compreender isso, a chave está na doutrina espírita.
E nós temos, assim, vários ensinamentos. Por exemplo, Livro dos Espíritos, capítulo 4, livro 2º, Pluralidade das Existências, Parentesco, Filiação, Semelhanças Físicas e Morais, Ideias Inatas, das perguntas 203 a 221. Também no capítulo 6º, Vida Espírita, o item Relação de Além-Túmulo, das perguntas 274 a 290. Temos também, ainda no capítulo 6º, Relações Simpáticas e Antipáticas dos Espíritos, nas questões 291 a 303. Vamos encontrar novos esclarecimentos em O Evangelho segundo o Espiritismo, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Descreve Allan Kardec em Piedade Filial quem é minha mãe e quem são meus irmãos, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Nas instruções dos Espíritos desse capítulo, nós vamos encontrar na mensagem de Santo Agostinho sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Nós temos assim, então, um abundante material de estudo para compreendermos a necessidade de buscar conhecimento para compreender meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus tios, minhas tias, meus primos, minhas primas, meus avós, o sogro, a sogra e aqueles que vão chegando e fazendo parte da nossa família também, né? Porque vão se agregando ali, vão casando com os nossos filhos, vão se tornando genros, noras, vem um cunhado, uma cunhada, e nossa família vai crescendo. E tudo isso para que nós possamos praticar dentro do nosso relacionamento a lei do amor. E isso vai crescendo ainda mais, porque nós trabalhamos, temos amigos de trabalho, estudamos, amigos das escolas, os amigos, as pessoas do centro espírita, da igreja, do templo, né? Veja como esse leque ele vai abrindo para que nós então possamos ir praticando a lei de amor através do nosso relacionamento com o nosso próximo, né? Então vejamos quantas informações importantes temos para compreender no que disse Jesus a Pedro referente às ferramentas. Olha aqui como Jesus é maravilhoso quando paramos para analisar ponto a ponto o que ele nos trouxe. Porque, vejamos, ele tirou Pedro de uma situação em que Pedro estava vivendo um conflito e que ele não conseguia sair, porque nós também passamos por essas partes. Brigamos com alguém, passamos dias pensando naquela briga. Continuamos vivendo no passado. Ele foi lá, tirou Pedro do passado, fez uma pergunta aparentemente sem nenhum nexo. Pedro se surpreendeu e veio para o presente. A partir daí, ele com muito amor, muito carinho, começou a esclarecer Pedro e a todos nós. Mas vamos ver então o que significa a ferramenta que Jesus falou. As pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento dele, que constitui elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de solução. Ora, nós começamos a perceber aqui, então, que as ferramentas, como disse Jesus, são os nossos familiares e os parentes. Olha só, eles são o quê? Ferramentas que vão testar a nossa paciência, a nossa compreensão, a nossa resignação. Vão fazer-nos praticar o perdão em todos os momentos em que estivermos juntos. E passar a compreender que aquele meu irmão que está ali, em que eu não gosto dele, ele não gosta de mim, ou eu gosto dele, ele não gosta de mim, ou ele gosta de mim e eu não gosto dele, nós temos algo a
consertar nesse relacionamento. E só a lei de amor irá fazer isso. Nada, não vamos encontrar em lugar nenhum, por meio científico, filosófico, não vamos encontrar a solução. Nós vamos ter que amar a esse nosso irmão. Agora, se eu faço todo um trabalho para que ele me aceite, ele não me aceita, não tem problema. Porque eu estou fazendo a minha parte. Se ele faz todo o esforço para que eu o aceite e eu não o aceito, não tem problema. Porque ele está fazendo todo o esforço. Quem perde nesta relação e quem carrega os maiores problemas para as reencarnações seguintes é quem não perdoa, é quem não procura reconciliar. Mas vamos ler a questão 204 do Livro dos Espíritos como um atrativo para o estudo que eu sei que todos nós iremos empreender para conhecer esse assunto que é tão importante para cada um de nós, pois vivemos essas situações diuturnamente. Mas ainda agora, nesse momento de pandemia, onde somos chamados para dentro do nosso lar para conviver com os nossos familiares. A pergunta é a seguinte: uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual? A resposta: isso não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Daí, muitas vezes, as causas da simpatia entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então a resposta é: sim, nossa parentela, ela remonta, ou seja, ela é anterior a esta vida. Bem anterior. Nós já viemos de muitas e muitas encarnações com esse grupo de espíritos para afinarmos o nosso relacionamento. No livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que nós até trouxemos ali uma reflexão, no capítulo 62, chama-se Parentela. Diz Emmanuel: nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Esta explicação de Emmanuel, ela é muito bela e oportuna. A família constituiria aqueles espíritos afins, aqueles que já se amam, se compreendem. A parentela seriam aqueles espíritos que nós não temos afinidades com ele. Temos uma grande animosidade ou pequena animosidade. Mas que ele vem na nossa família. Emmanuel está falando da família universal, da família dos espíritos que já se amam. Quando nós passamos a amar e sermos amados por aqueles que nos eram indiferentes, que nós tínhamos antagonismo, esses nossos irmãos passam a ser nossos familiares. Porque já estão dentro de uma conjunção de amor conosco e com Deus.
A caminho de Jesus será útil abandonar a esfera da maledicência e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação. Porquanto, assim, o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a família de Jesus Cristo. Então, a caminho de Jesus, nós devemos abandonar a raiva, o ódio, a maledicência, e nos transformarmos naqueles que vão em busca das reconciliações, como diz Emmanuel, sem esmorecer na exemplificação, não nas palavras apenas. Mas eu devo demonstrar aos meus desafetos a minha mudança e a minha disposição, a minha vontade, o meu trabalho para fazer parte do seu círculo de amizade e de amor. Então, meus irmãos, aqueles que estão passando por dificuldades com os seus familiares, neste momento mais difícil ainda, nós recomendamos o estudo do Livro dos Espíritos nas questões já citadas, do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe, para que nós possamos compreender um pouco mais como se deve dar o relacionamento entre aqueles que convivem sobre o mesmo teto, sobre aqueles que convivem sobre tetos diferentes, mas são nossos parentes e necessitamos de converter-nos em uma grande família. Dentro do Espiritismo, nós temos toda a oportunidade de estudo para compreendermos a nossa função aqui no planeta Terra. E nós só iremos melhorar, só iremos progredir praticando a lei de justiça, amor e caridade, conforme está na parte 3ª do Livro dos Espíritos. Atendamos então ao mandamento da lei divina, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, porque somos todos irmãos em Jesus e seremos uma grande família ligadas pelos laços sacrossantos do amor.